Caríssimos irmãos e irmãs e a todos devotos da bem-aventurada Virgem Maria, assim nós vamos concluindo com este tema, o quarto dogma da Assunção da Virgem Maria. Nós que meditamos a Imaculada Conceição, a Virgindade e a Theotokos, Santa Maria, Mãe de Deus, e hoje nós concluímos esse belíssimo tema, o quarto dogma da Assunção da Virgem Maria. Este dogma que foi proclamado pelo Papa Pio XII no dia 1º de novembro de 1950. Também é uma devoção antiguíssima na história da Igreja, que já era venerada muito mais na Igreja Oriental. Na Igreja Oriental, os padres orientais, eles recordam como a dormição de Nossa Senhora. Para nós, ocidentais, nós não recorremos com o título da dormição, mas sim com o da Assunção. E a Assunção, diferente da Ascensão, quer dizer que Assunção, Maria foi assunta, subiu aos céus de corpo e alma. Mas quem fez essa graça, esse milagre, foi em benefício, isto é, o próprio Cristo Jesus. Diferente de Ascensão, que é o Cristo que por Ele mesmo, sendo totalmente Deus e homem, Ele sobe aos céus. E com a Assunção da Virgem Maria, nós devemos compreender algo que o Papa Pio XII ele colocou na bula de proclamação do dogma, em que dizia que a Imaculada Mãe de Deus, sempre Virgem Maria, terminado o curso da sua vida terrestre, foi glorificada, isto é, foi assunta à glória celeste em alma e corpo. Porque quando nós recorremos e nós meditamos a Assunção, devemos ter claro que o pecado original nos tirou essa graça da corporeidade, de ter aquele corpo totalmente santo, livre do pecado. E como nos diz São Paulo, o salário do pecado é a morte. Por isso que todos nós devemos passar pela morte, como Cristo, que assumiu o nosso pecado, passou pela morte. E alguns teólogos têm uma grande dificuldade de compreender isso, porque como é que se Jesus Cristo passou pela morte, a Virgem Maria não passaria? Mas na bula do Papa Pio XII, ele não diz sobre a morte, mas diz que terminada a peregrinação terrestre, Maria subiu de corpo e alma, isto é, o seu corpo não foi corruptível com a terra, não foi um corpo que foi denegrido, como será o nosso corpo por causa do pecado. E ela, como é totalmente pura, foi elevada aos céus de corpo e alma, e o seu corpo não sofreu a corrupção por causa do pecado. É isto que diz o dogma do Papa Pio XII. E assim nós recorremos também à Virgem Maria, que ela foi essa primeira redenta aos céus. Como corpo de Cristo, ela também agora tem o seu corpo não manchado com o pecado e assim foi elevado aos céus e não foi corruptível com esta terra. Que nós possamos recorrer à Virgem Maria, num termo oriental, a dormição. Ela dormiu e foi levada aos céus. Seria a sua morte natural. E para nós, a Assunção, que ela, depois de ter passado essa peregrinação terrestre, e fica esta grande dúvida, se ela morreu ou não. O fato é que, se Maria morreu, passou pela morte, mas devemos acreditar que logo após a sua morte, ela foi elevada aos céus, de corpo e alma. E o seu corpo não foi sofrido nenhuma corrupção na carne, como também ela que já tinha o seu corpo totalmente puro na alma. E recorremos à Virgem Maria, Nossa Senhora da Assunção, para que ela nos eleve também aos céus. E assim concluímos estas nossas meditações sobre os dogmas da Virgem Maria. Que você tenha aproveitado e rezado também e aprendido um pouco sobre a história da nossa igreja, os dogmas, isto é, aquilo que a igreja nos proporciona, o catecismo, o magistério, tudo aquilo que realmente nós devemos crer, aprender e meditar. Que pela intercessão de Nossa Senhora da Assunção, nós um dia nos encontraremos no céu. Nossa Senhora, Virgem Maria, Mãe de Deus, Imaculada, assunta aos céus, rogai por nós.